Bem-vindas ao canal Desnaturalizando o Racismo. Hoje nossa discussão é sobre a série Little Fires Everywhere. Sou a professora Norma Diana Milton e estou aqui hoje com a professora Adelaide de Paula Santos. O primeiro mito que eu gostaria de trabalhar é a questão do mito da branca salvadora, né? A Helena Richardson, ela é a representação do mito da branca salvadora, que nós já falamos aqui na nossa última conversa, né, em referência à professora Lilian Schwartz, que escreve um artigo e resgata, né, e tenta salvar as populações africanas, né, daquela representação inadequada feita por Beyoncé, mesmo que ela seja uma mulher preta, né? Então, nós temos novamente aí a representação da branca salvadora na protagonista, a Helena Richardson. Ela se vê no direito e autoridade de tentar salvar a vida daquelas duas mulheres negras. Então, ela utiliza os privilégios que ela tem. Em vários momentos da série nós observamos isso, né? Ela dá presente para o policial, ela troca, né, informações relacionadas aos privilégios que ela tem enquanto jornalista para poder interferir na vida daquelas mulheres, né, daquelas mulheres pretas, e sempre declarando a sua ótima intenção, né, a sua generosidade em várias situações com a sua família, durante um jantar, durante um almoço, conversando com o esposo. Ela sempre declara a sua boa intenção de salvar, de ajudar, de auxiliar aquelas mulheres pretas, né? Então, que isso seria uma coisa muito boa, que precisava ser feita, e ela se sente muito honrada em fazer isso. Mas, nesse mito da branca salvadora, quase sempre essa atitude benevolente vai acabar em prejuízo daqueles que são ajudados, né? Então, quando ela faz isso relacionado com as personagens, nós percebemos o que representa a representação desse mito, que é o controle sobre o corpo preto. Sim. Então, na verdade, quando ela se aproxima para auxiliar aquelas mulheres pretas, ela está lançando os seus tentáculos enquanto poder branco, né, sobre aqueles corpos pretos e assumindo em relação a eles o controle dos seus corpos e da sua liberdade. O que não se conclui em função da personalidade da própria coprotagonista, que é a Mia Waring, que ela faz ela utiliza aquele mecanismo para desestabilizar esse controle. Então, nós percebemos muito isso na nossa sociedade, diversas pessoas, autoridades brancas nas suas diversas áreas, tentando e usando esse subterfúgio da proteção, da ajuda, do auxílio à população preta ou a pessoas, a indivíduos pretos, né? Mas sempre reificando um lugar de subalternidade. Esse controle vai trazer uma ideia de infantilização do preto, então ele precisa ser ajudado porque ele não tem maturidade suficiente para dar continuidade aos seus objetos, né, aos seus objetivos, ou então porque ele não tem vontade o suficiente, né? Força de vontade, ele não é organizado o suficiente. Então, veja que quando esse mito da mulher branca ele surge, ele sempre vai colocar em evidência o corpo preto como um corpo assujeitado e subalterno, um corpo que precisa ser conduzido, um corpo que possui deficiências extremas, que precisa estar sempre sendo conduzido por
esse corpo branco, que é o corpo dominante. Então, é um mito que vai usar a sua voz, vai falar pelo corpo preto. Então, vai manter o corpo preto em silêncio e vai falar pelo corpo preto, não vai permitir que o corpo preto fale. E aí a gente entra no outro aspecto que eu acho importante também associar nesse momento, que é a questão da tokenização, que é o que a Helena Richardson faz o tempo todo na série, né? Ela se diz, justifica o seu não racismo por ela ter no seu meio pessoas pretas. Então, trazer aquelas duas mulheres para dentro da sua casa, além de significar uma forma de controlar aqueles corpos estranhos na sua comunidade, é também uma maneira de tokenizar o corpo. É uma forma dela dizer e de justificar o seu racismo. É o que ela faz, por exemplo, com o namorado do filho, da filha, né? Que é um rapaz, um jovem negro. Então, o tempo inteiro ela diz: eu não sou racista, porque o namorado da minha filha é negro. Eu não sou racista, porque a minha amiga é a minha nova amiga que eu acolhi, que eu trouxe para dentro da minha casa, né? É uma mulher negra. Estou dando todo o suporte. O aluguel que ela paga é menor que o mercado cobra, porque eu decidi. Então, veja que ela usa todos os seus privilégios para construir um espaço de tokenização que não é um espaço de representatividade. E eu gostaria de lembrar que esse conceito de tokenização, de token, foi trazido por Martin Luther King no primeiro discurso que ele faz em 1962. Então, é um conceito onde você tem um corpo preto colocado num determinado lugar para ser uma justificativa do racismo e não necessariamente uma representatividade. Essa figura também do mito, né, da Salvadora Branca, que a gente tem, por exemplo, na assinatura da Lei Áurea no Brasil, né, a princesa Isabel, que é muito mais conhecida do que qualquer outros corpos pretos que tenham lutado pela liberdade, né? Como no Brasil começa com a princesa Isabel, nós vamos ter aí essa representação dessa branca salvadora, hoje em dia, nominada como Karen, né? Nos Estados Unidos, ela é nominada como Karen. É a representação da mulher branca que sempre liga para a polícia para alertar sobre a presença de um corpo preto suspeito. E a gente percebe logo no início da série que a Helena faz isso, né? Ela liga para a polícia para avisar que uma mulher afro-americana está dormindo no estacionamento e que pode haver, ela insinua alguma irregularidade aí. Então, é uma presença, é uma questão que está sempre presente hoje em dia no debate norte-americano. É importante lembrar também, eu gostaria de lembrar, que o livro ele foi publicado em 2017. Então, provavelmente, ele já carregue no seu enredo algumas questões que são incendiárias nos Estados Unidos em relação ao racismo estrutural. E que depois, na adaptação da série, já em 2020, pela Alice Tigelat, nós tenhamos aí já algumas chamas advindas do movimento Black Lives Matter. Então, é importante que nós prestemos atenção a reificação desse mito da mulher branca salvadora. O que acontece, por exemplo, em muitas intelectuais brancas, o que aconteceu, por exemplo, com a Lilian Schwartz, né? Intelectuais brancas que, em nome de um desejo de compartilhar e de somar a causa antirracista, elas acabam roubando o lugar de fala da mulher preta nesse debate aí sobre o racismo estrutural. Maravilhoso, professora Adelaide. Mia desenvolve uma atitude, né, um comportamento que deflete todas as maneiras, os modos em que Helena busca controlar seu corpo, né? Então, a gente pode ver que Mia é uma mulher
empoderada, que busca empoderar a filha dela nesse mundo racista, né? Então, ela deflete, ela desvia toda a atuação de Helena para não ser controlada por essa mulher, né? Então, outra questão que eu gostaria de comentar é em relação à representação na série da função da polícia. A professora Adelaide mencionou um pouco sobre isso. Então, a gente pode ver que a questão do racismo estrutural também se reflete nas ações de policiais que protegem a comunidade branca em detrimento às pessoas negras. Vale destacar as maneiras pelas quais a Mia e a Lena são tratadas, são abordadas de formas diferentes pela polícia. No caso de Mia, ela sente necessidade de estar com as mãos visíveis, né? Na cena em que a professora Adelaide mencionou, em que a Mia madruga no carro com a filha em Shaker Heights, a polícia chega e a expulsa dali, né? A polícia a expulsa pensando no conforto dos moradores brancos que podem se incomodar com a presença de um carro estranho na comunidade, né? E como a professora Adelaide destacou, a Helena fez essa denúncia, né? A gente pode pensar também a questão de intersecção de raça, gênero e classe nesse contexto opressor, né, em que a polícia expulsa a mulher negra, a princípio uma mulher negra pobre, né, e a expulsa daquela rua onde moram pessoas brancas ricas. Então, no caso de Helena, que em determinado momento madruga no carro dela em uma comunidade empobrecida em Nova York, o policial que a aborda quer saber se ela está bem e aconselha de sair de lá pela segurança dela. Então, nessa e em outras cenas, a gente pode ver a forma em que Helena e sua família são privilegiadas por policiais e seguranças, algo representativo da ação histórica da polícia estadunidense. No romance de Maya Angelou, que traz a época em que as leis segregacionistas estão em pleno vapor, é representada a ação apoiadora da polícia com a organização criminosa, a Ku Klux Klan, que oprimia física e psicologicamente as pessoas da comunidade negra. Então, a polícia não protegia a comunidade negra conforme representada pela narradora negra Maya nesse romance. Aí a gente está vendo aí, 3 a 4 décadas depois, a negligência e terror por parte da polícia em relação à comunidade negra persiste, né? Isso persiste conforme representada nessa série, né? Que a gente está discutindo. Obrigada a todos e continuamos a nossa conversa. Não percam!